Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do Estatuto da OAB. Nesse momento vamos falar rapidamente sobre a expressão pela ordem. Então, a expressão pela ordem é uma expressão dos advogados para ele usar, sabe quando numa audiência teve um equívoco, por exemplo, talvez na transcrição da fala de uma testemunha, uma interpretação, ou alguém falou algo que deixou duplo sentido, o advogado ficou em dúvida, né? Precisa esclarecer uma interpretação. Às vezes o juiz deu uma interpretação um pouco diferente do que foi o que a testemunha, o nosso cliente prestou em depoimento. Ou seja, para esclarecer qualquer equívoco, dúvida, esclarecer qualquer má interpretação que tenha se dado, o advogado vai pedir a palavra para falar. Olha, excelência, eu queria falar. Mas em vez do advogado se manifestar desta forma, ele usa a expressão pela ordem. Então, excelência, pela ordem, eu já estou pedindo a palavra. Então, é a forma típica dos advogados de pedirem a palavra para manifestar, esclarecer algo, né, sugerir perguntas, fazer qualquer coisa que ele precise pedir a palavra. Então, a gente usa essa expressão pela ordem. Eu até falo para os meus alunos, falo assim, ó, se vocês querem decorar essa expressão, começa a usar no dia a dia. Na hora que você for fazer uma pergunta pelo professor, às vezes fala assim, professor, pela ordem. Né? Já dá outra conotação para a sua pergunta. Então, essa expressão pela ordem é uma expressão dos advogados, usados aqui, né? Usados em tribunais judiciais, tribunais administrativos, órgãos coletivos da administração pública, agora tem também nas CPIs, né, nas comissões parlamentares de inquérito. Então, onde o advogado estiver trabalhando, que ele precisa pedir a palavra, a expressão pela ordem, ela é normalmente utilizada, tá bom? Então, onde estiver exercendo a sua profissão de advogado, pediu a palavra pela ordem, tá bom? Tá. Típico também dessa questão de usar a expressão pedir a palavra, muitas vezes se usa a expressão pela ordem para reclamar, né? Você fazer uma reclamação, ó, seu juiz, o senhor está descumprindo ordens, né? Seu juiz, o senhor está beneficiando uma das partes, o senhor está prejudicando o depoimento da testemunha. Então, muitas vezes, o advogado também usa essa expressão pela ordem para fazer uma reclamação. E é direito do advogado reclamar sempre que for necessário. Não é nem um direito, é um dever, né? Se ele está ali para defender o seu cliente da melhor forma possível, se ele viu um descumprimento de norma contra o seu cliente está sendo prejudicado, compete-lhe, né, intervir mesmo, tá certo? E aí, usando essa expressão pela ordem, em qualquer juízo, tribunal, autoridade, Ministério Público, delegado, quem quer que seja, tá bom? E essa reclamação pode ser verbal, essa reclamação pode ser por escrito também. Então, pela ordem, ele vai falar aquilo verbalmente, mas se ele quiser fazer uma reclamação por escrito, aí é a escolha do advogado. Não é o juiz que pode falar assim, doutor, se o senhor quiser fazer reclamação, o senhor faça por escrito. Não, a escolha é do advogado. Se o advogado achar que prefere fazer verbalmente, que isso seja reduzido a escrito nos autos, é um direito dele, tá bom? Então, essa é a nossa expressão pela ordem. Obrigadão, pessoal!